Olá, galerinha do sexto ano! Vamos lá para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar estudando frações. Já estudamos o que é uma fração, como eu simplifico uma fração, como eu leio uma fração. Hoje nós vamos aprender as operações utilizando frações. Vamos aprender adição, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos lá. Na adição e subtração, eu vou usar o mesmo conceito. O que acontece? Quando os denominadores são iguais, eu posso apenas conservar o denominador e somar ou subtrair o numerador. Como aqui no exemplo, 2/8 mais 3/8. Olha só, observem, o denominador é o mesmo, o denominador é 8. Então, eu posso somar normalmente os numeradores. Então, 2 mais 3 é 5. Então, a minha fração vai ficar 5/8. Outro exemplo, 7/10 menos 5/10. Lembre-se sempre de observar se o denominador é o mesmo. Aqui o denominador é 10 nas duas frações. Então, eu posso subtrair normalmente os numeradores. 7 menos 5, 2. Então, a minha fração, resultado vai ser 2/10. E agora, se os denominadores forem diferentes, eu não posso apenas somar ou subtrair normalmente. Eu tenho que achar uma fração que seja equivalente com denominadores iguais. Por exemplo, 4/5 menos 2/3. Olha só, o denominador da primeira fração é 5, o denominador da segunda fração é 3. Então, olha só, eu tenho que achar uma fração equivalente nos dois com o mesmo denominador. Então, por exemplo, se eu multiplico a primeira fração por 3, 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. E na segunda fração, se eu multiplicar por 5, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Então, olha só, eu cheguei nas frações 12/15 e 10/15. Agora, eu tenho frações que são equivalentes e que possuem o mesmo denominador. Então, agora eu posso fazer a subtração normalmente, porque ficou 12/15 menos 10/15. Com denominadores iguais, conservo o denominador e faço a subtração normalmente. Então, 12 menos 10, 2. Então, o resultado dessa subtração vai ser 2/15. E ainda, se vocês não souberem assim como achar uma fração equivalente, o que a gente vai fazer? Vamos tirar o MMC dos denominadores. Então, por exemplo, aqui com essas frações aqui, 5/6 mais 3/4. Então, olha só, vou tirar o MMC de 6/4. Tirando o MMC de 6/4, os dois são pares, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Dá para dividir por 2 novamente. O 3 não dá para dividir por 2, vou repetir. 2 dividido por 2, 1. Agora, só dá para dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. E agora, eu vou multiplicar todos os fatores que eu dividi. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 6 e 4 será 12. E aí, então, o denominador será 12. Que número que eu multiplico por 6 que vai dar 12? 2. Então, o que eu multipliquei embaixo, eu também vou ter que multiplicar em cima. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. Na outra fração, que número que eu multiplico por 4 que vai dar 12? O 3. Então, isso significa que eu vou ter que multiplicar o meu numerador também por 3. 3 vezes 3, 9. Então, cheguei nas frações 10/12 mais 9/12. Denominadores iguais, conservo o denominador e faço a adição normalmente. 10 mais 9, 19. E ainda tem um outro jeito de fazer, que é o método da borboleta. Como que é esse método da borboleta? Vocês vão multiplicar cruzado, como se fossem as asinhas da borboleta. Então, ó, 5 vezes 4 é 20. Coloco lá na primeira anteninha da borboleta.
6 vezes 3, 18. Coloco na segunda anteninha da borboleta. E multiplico os denominadores. 6 vezes 4, 24, que vai ser a bundinha da borboleta. Então, olha só. Aqui, como é uma adição, vou somar as anteninhas. Então, 20 mais 18, 38. E o denominador será a bundinha da borboleta, que ali no caso é 24. Cheguei na fração 38 24avos. Essa fração eu posso simplificar. Se eu dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, 38 dividido por 2, 19. 24 dividido por 2, 12. Tranquilo? Adição e subtração? Então, olha só, lembrando, se os denominadores são iguais, posso somar ou subtrair normalmente. Se os denominadores são diferentes, vários jeitos, ou achar a fração equivalente, ou tirar MMC, ou o método da borboleta. Agora nós vamos ver multiplicação de frações. O que acontece na multiplicação? Observe esse exemplo. Gabriela tem uma fita com 2/5 de metro de comprimento. Para um trabalho escolar, ela precisará de 3 fitas iguais a essas. Quantos metros de fitas ela vai usar? Então, olha só, se ela precisa de 3 fitas e cada fita tem 2/5 de metros, então eu vou fazer 3 vezes 2/5. O que acontece quando eu tenho o número natural multiplicado uma fração? Vou multiplicar esse número pelo numerador e o denominador permanece o mesmo. Então, aqui no caso, 3 vezes 2, 6. E o denominador é 5, permanece 5. Então, a minha fração vai ser 6/5. Olha só, no exemplo anterior, era um número natural multiplicado por uma fração. Agora aqui eu tenho exemplos de fração multiplicada por fração. Como que eu faço a multiplicação de duas frações? Vai ser numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Por exemplo, 2/3 vezes 5/7. Multiplicar numerador vezes numerador. Então, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Outro exemplo, 4/5 vezes 2/3. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. Então, olha só. Nada mais é do que na multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Agora, na divisão, se eu tenho, olha só esse exemplo. Maria está preparando uma receita de bolo que pede 1/5 quilograma de açúcar. Com um pacote de açúcar de 2 quilogramas, quantas receitas iguais a essa ela pode preparar? Então, olha só, eu vou ter que fazer 2 dividido por 1/5. O que acontece na divisão de frações? Aqui eu tenho um número natural dividido por uma fração. Na divisão de frações, vai ser sempre a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Então, aqui, o 2, vou multiplicar normalmente. Se era 1/5, vou inverter. O numerador vai virar denominador e o denominador vai virar numerador. Então, se era 1/5, vai virar 5/1. E aí, multiplico normalmente, tá vendo? Que é um número natural multiplicado por uma fração. Multiplico os numeradores, 2 vezes 5, 10. E embaixo permanece o denominador, que ali no caso era 1. Mais 10 dividido por 1 é 10. Vamos ver outro exemplo. Olha só, um tanque de gasolina normalmente é dividido em 4 partes. Então, cada parte desse tanque de gasolina representa 1/4. E aí, se eu fizer mais 3 divisões dentro de cada divisão dessa, então vai ser 1/4 dividido por 3. O que acontece aqui? É uma fração dividida por um número natural. O 3, olha só, quando não tem denominador, ali no caso do 3, o denominador do 3 será 1. Então, lembrando, como que é divisão de fração? A primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 1/4 multiplicado pelo inverso, né? Se era 3/1, vai ficar 1/3. E aí, multiplico numerador, numerador, denominador, denominador. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 3, 12. Então, cada divisão dessa vai ter 1/12.
E aqui mais alguns exemplos de divisões de frações. Quando eu tenho agora divisão de duas frações. Lembrando, vai ser sempre a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Por exemplo, 2/5 dividido por 2/5. Vou repetir a primeira fração, 2/5. E aí vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração era 2/5. Então, o 5 vai para cima, o 2 vai para baixo. Então, vai ficar 5/2. E aí, multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Então, ficou 10 décimos. Mas 10 décimos é a mesma coisa que 1 inteiro. Mais um exemplo para ficar gravado aí. 10 nonos dividido por 5/3. Então, a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 10 nonos multiplicado. Se era 5/3, o 3 vai para cima e o 5 vai para baixo. Então, vai virar 3/5. E aí, multiplica numerador, numerador, denominador, denominador. 10 vezes 3, 30. 9 vezes 5, 45. Essa fração aqui dá para simplificar. Então, simplificando, vou chegar na fração 2/3. Então, é isso, pessoal. As dúvidas nós vamos tirar nas nossas aulas do Meet, tá? Qualquer dúvida, me avise lá. Vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem essas operações com frações. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.